antigo, mas quem passava na frente sentia algo estranho no ar. Era como se o vento parasse ali, como se o tempo se arrastasse mais lento naquele pedaço de rua. Dentro, os moradores já não sorriam, as conversas haviam cessado. Ninguém mais dizia bom dia com alma. A televisão ficava ligada o tempo todo, como uma tentativa desesperada de abafar o silêncio pesado que reinava. Os problemas se multiplicavam. Brigas sem motivo, cansaço sem explicação, sonhos que viravam tormento. E o mais grave, ninguém ali percebia que estavam sendo cercados. O que começou como descuido tornou-se brecha. E a brecha virou morada. Padre Cícero sempre dizia que onde não se faz oração, o inimigo se instala. Que casa sem louvor vira pouso de espírito ruim. Mas aquela família, como tantas outras, havia se acostumado com o barulho do mundo e se esquecido do silêncio de Deus. Antes, a mãe da casa acendia uma vela toda noite, reunia os filhos para rezar um Pai Nosso, até fazia o sinal da cruz na porta, pedindo proteção. Mas os dias foram ficando corridos. A fé virou hábito esquecido. A oração foi adiada uma vez, depois outra, até que desapareceu. E foi aí que tudo começou. O cachorro que antes avisava a chegada de visitas começou a uivar para a parede. A filha mais nova teve pesadelos todas as noites durante uma semana. O pai, homem trabalhador, começou a perder o rumo. Foi demitido, bateu o carro, caiu em vício. A mãe sentia uma opressão no peito, um peso que não passava nem com remédio. E mesmo assim, ninguém se ajoelhava. A oração que podia expulsar tudo aquilo estava em silêncio. A casa estava amarrada e o mal fazia festa. Foi quando o inesperado aconteceu. Uma vizinha antiga, amiga da família, sentiu no coração que precisava agir. Ela entrou, sem aviso, com 1/3 na mão. Com licença, dona Rosa, mas essa casa está sem luz. E não falo da energia, não. Rosa, com olhos fundos e tristes, não entendeu, mas permitiu. A vizinha começou a rezar. Cada palavra parecia acender uma vela invisível. O ambiente começou a mudar. Os olhos dos moradores marejaram sem entender por quê. O clima foi se quebrando aos poucos, como se as paredes estivessem sendo lavadas com algo que não se via. E foi ali que a chama reacendeu. Rosa lembrou do que o velho Padim dizia: uma casa que reza, o mal não pode ficar. Onde há joelho dobrado, não há espaço para o inimigo descansar. Naquela tarde, o cheiro de vela misturado ao som do terço mexeu com a estrutura da casa. Era como se as paredes guardassem lembranças de uma fé antiga, esquecida nos cantos. A vizinha continuava firme, repetindo: Padre Cícero, interceda por esta casa, que toda presença contrária se retire agora em nome de Jesus. A filha mais nova, que há dias não sorria, correu para o colo da mãe e disse baixinho: Mamãe, tem um homem de chapéu preto rezando na porta. Rosa se arrepiou da cabeça aos pés. Não havia ninguém ali, mas a menina via. A partir daquele momento, algo invisível começou a se mover. O cachorro, antes inquieto, deitou no canto com o focinho no chão. As luzes da casa tremularam, como se um vento passasse por dentro. A vizinha chamou todos para rezar juntos. E foi ali, pela primeira vez em meses, que a família voltou a se ajoelhar. O pai, cabisbaixo, mal conseguia repetir as palavras. Mas uma lágrima desceu. Era como se cada oração arrancasse um prego fincado no coração. Eles não sabiam explicar, mas sentiam que estavam sendo lavados por dentro. Rosa, entre soluços, pediu perdão. Pela fé que deixou morrer, pelas noites em que preferiu o celular à oração, pelos dias em que ignorou os sinais. Pediu ao céu que abrisse as janelas da casa, porque as portas já estavam se escancarando sozinhas. E nesse instante, a filha mais nova falou novamente. Ele sorriu, mamãe. O homem do chapéu sorriu. Aquela frase, dita com tanta inocência, caiu como um alívio na alma de Rosa. Ela sabia, no fundo, que aquele era o Padim. Ele estava ali,
não em carne, mas em espírito, não para assustar, mas para lembrar. Lembrar que casa sem joelho no chão vira abrigo para o que não presta, que silêncio de oração é barulho para o inferno, que a ausência de Deus é convite para o caos. E naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, o sono veio leve, sem pesadelos, sem aperto. E quando amanheceu, o céu parecia mais azul, o vento mais fresco, como se a própria natureza celebrasse o retorno da fé naquela casa. Mas ainda havia muito a ser feito. A presença havia voltado, mas o inimigo ainda rondava. E Padim, lá de cima, sabia disso. No dia seguinte, Rosa acordou antes do sol. Algo dentro dela pulsava diferente. Foi até a cozinha, acendeu uma vela branca e colocou um copo com água sobre a mesa. Era como se um instinto antigo vindo da alma dissesse: recomece por aqui. A casa ainda estava em silêncio, mas não era mais aquele silêncio pesado, opressor. Era um silêncio de expectativa, como o da terra esperando a primeira gota de chuva depois da seca. Rosa então buscou o terço da mãe, aquele velho e gasto, guardado num pote de farinha. Limpou com cuidado, beijou-o e começou a rezar. Cada Ave Maria saía tremida, mas verdadeira. E quanto mais rezava, mais sentia que a casa respirava com ela. Enquanto isso, o marido acordava com uma dor forte na cabeça. Há semanas ele andava assim, como se algo o prendesse por dentro. Mal conseguia sair do quarto, sentia-se sempre derrotado, mesmo sem ter lutado. Mas naquela manhã, ao ver a mulher ajoelhada, foi tomado por um incômodo que ele não entendia. Algo o puxava de volta. Não era raiva nem dor. Era vergonha. Uma vergonha que doía no corpo, porque ele sabia. Sabia que sua ausência espiritual deixara a casa aberta, que sua frieza como pai, como esposo, como homem de fé, era parte da brecha. Sem dizer uma palavra, se sentou no chão da sala, encostado na parede, e ficou ali ouvindo a oração em silêncio. Os olhos marejados, as mãos inquietas. Mas ficou. E esse ficar já era um começo. A filha mais nova apareceu na porta da cozinha com um caderno na mão. Havia desenhado o homem de chapéu. Ele estava aqui, mamãe. Ele rezava do lado da senhora. Rosa pegou o desenho e sentiu um calor no peito. Era ele. O mesmo chapéu arredondado. A expressão serena. As mãos em prece. Não havia dúvida. Padim estava velando por eles. E se ele veio, é porque a casa ainda tinha salvação. Mas ele não viera para fazer mágica. Veio lembrar o que já havia sido esquecido. Que oração não é amuleto, é escudo. Que fé não é grito em desespero, é semente plantada no cotidiano. Naquela tarde, Rosa foi até o quarto e tirou tudo o que achava estranho. Vasculhou gavetas, jogou fora correntes que haviam sido ganhadas de pessoas com energia ruim, fotos antigas, livros obscuros, papéis com nomes e símbolos que pareciam inofensivos. Aquela limpeza era mais do que física, era espiritual, e cada objeto removido parecia tirar um peso do ambiente. A casa ganhava ar, as janelas pareciam sorrir. E o terço pendurado na porta, agora reluzente, tremulava com o vento. Um novo ciclo começava. Mas o inimigo, ainda rondando, buscava brechas para voltar. E o que aconteceu naquela noite provaria isso. Quando a noite caiu, o silêncio voltou, mas não era mais o mesmo. Era um silêncio vigiado, como se o céu estivesse de olho. O marido de Rosa, chamado Sebastião, não quis assistir televisão naquela noite. Sentou-se na varanda com o terço que ganhara na juventude, o mesmo que ficou anos jogado na gaveta da cômoda. Ficou ali enrolando os dedos nas contas, sem saber direito o que rezar. Mas ficou. A filha, mais leve, brincava com bonecas. E a mãe passava incenso pela casa, pedindo que todo o mal fosse embora. A vizinha que havia iniciado a oração retornou com um sorriso no rosto e trouxe um pequeno quadro de Padre Cícero. Disse: "Isso aqui precisa voltar a olhar por vocês." Foi quando, por volta das 9 da noite,
A luz da casa piscou. Um estalo alto ecoou no telhado. O cachorro latiu como se tivesse visto algo na sala. A temperatura caiu de repente e todos se olharam em silêncio. Rosa sabia. Algo resistia à saída. Um último espírito se escondia ali dentro, agarrado à raiva que antes alimentava a casa. Padim sabia disso. A batalha estava em curso. Não era só uma questão de fé rasa, era libertação. E só com oração firme, com joelho no chão e coração quebrantado, a vitória viria. Rosa se ajoelhou ali mesmo, no meio da sala. Chamou o marido, chamou a filha, e todos os três, mãos dadas, começaram a rezar. Não foi bonito, não foi ensaiado, foi sincero. Entre lágrimas, gemidos, palavras desconexas. E foi nesse clamor que algo se rompeu. A vela acesa estalou, como se uma faísca fosse lançada dentro dela. O cachorro parou de latir, o telhado pareceu suspirar, e então a filha disse: "Ele está na porta." Rosa perguntou: "Quem, filha?" E a menina respondeu com firmeza: "Padim, ele está mandando embora o que ficou." Foi quando todos sentiram uma leveza tão grande, tão fora do comum, que parecia que o chão da sala tinha sido lavado com nuvem. Sebastião, que nunca havia sentido nada parecido, caiu em prantos. Disse com a voz trêmula: "Eu deixei minha casa ser invadida pelo silêncio, mas agora eu quero voltar." E ali mesmo, entre lágrimas e joelhos no chão, ele prometeu que jamais deixaria de rezar. Que todo dia aquela casa teria pelo menos uma oração. Que a porta não se abriria mais para o mundo, mas para Deus. Quando a oração terminou, Rosa viu no reflexo da janela algo que jamais esqueceria. Não era nítido, mas era forte. Uma figura de chapéu preto, em pé, de mãos dadas com uma luz branca intensa. E ali ela entendeu. O que estava destruindo sua família não era visível. Era a ausência do invisível. E quando o céu voltou a habitar ali, o inferno não teve mais espaço, mas a lição estava dada. A fé não pode ser decorativa. Tem que ser diária, ativa, viva, porque casa sem oração é como terra sem cerca. Vira passagem de tudo que presta e do que não presta também. Na manhã seguinte, algo havia mudado para sempre naquela casa. Não era apenas o cheiro de café, nem o canto dos passarinhos no muro, era o ambiente. O ar estava limpo, leve, quase como se tivesse sido renovado. Sebastião acordou antes do sol, coisa que não fazia há meses. Pegou a Bíblia antiga do pai, soprou a poeira das páginas e, sem saber por onde começar, apenas abriu e leu em voz alta o que seus olhos encontraram. Era o Salmo 91. Rosa, ainda na cama, escutava com os olhos marejados. Aquele homem endurecido, que antes preferia o barulho da rua à presença do lar, agora recitava promessas de proteção. Era como se ele, enfim, tivesse voltado para dentro de casa. A filha desceu correndo e abraçou os dois sem dizer nada. No colo da mãe, pediu para aprender a rezar o terço. A mãe chorou. E juntos, os três formaram um círculo de fé, ainda desajeitado, ainda tímido, mas poderoso. Porque o céu não exige perfeição, exige entrega. E quando o coração se dobra, o inferno treme. A partir daquele dia, toda noite, antes de dormir, a família rezava. O quadro de Padre Cícero foi pendurado na sala, com uma vela branca sempre acesa ao lado. Não como amuleto, mas como memória viva de quem um dia entrou naquela casa para resgatar o que o mundo quase destruiu. Com o passar dos dias, os vizinhos começaram a notar. A casa que antes parecia triste, agora tinha cor. As plantas do quintal, que estavam murchas, começaram a florescer. O cachorro ficou tranquilo, voltou a brincar. O clima mudou, mas nem tudo estava resolvido. As contas ainda existiam, as dificuldades ainda batiam à porta. Só que agora a diferença era clara. Deus estava dentro.
E quando ele habita, até os problemas sabem o lugar deles. Rosa contou à vizinha tudo o que aconteceu. E a vizinha sorriu, com os olhos marejados. Eu só fiz o que o Padim me mandou em sonho. Ele disse que aquela casa estava ficando vazia, vazia de oração. E onde não tem oração, o inimigo toma conta. Rosa entendeu então que não foi acaso. Foi intervenção. Foi socorro vindo do céu, através de alguém que ainda ouve a voz dos santos. E você que está ouvindo essa história agora, talvez precise olhar para sua casa com mais atenção. Quando foi a última vez que você abençoou a porta da sua sala? Quando foi que seus joelhos tocaram o chão pela sua família? Você já se perguntou por que tudo parece travado? Talvez não seja inveja nem azar, talvez seja ausência de Deus. Porque a casa onde não se reza, mesmo com teto, vira ruína espiritual. E só há um jeito de reconstruí-la: joelho no chão, coração aberto e a certeza de que o céu ainda visita os que chamam por ele. Com o tempo, a casa de Rosa virou um ponto de luz naquela rua esquecida. Gente do bairro começou a bater na porta pedindo oração. Uma senhora com o filho doente, um rapaz viciado querendo mudar, uma jovem grávida sem rumo. E Rosa, que antes mal conseguia se levantar da cama, agora os recebia com um terço na mão, uma vela acesa e a firmeza de quem havia visto o milagre de Deus acontecer do lado de dentro. Sebastião, seu marido, começou a ajudar também. Levava um banco para a calçada, chamava os vizinhos, rezava em voz alta, coisa que antes teria vergonha de fazer. A filha, tão pequena, já sabia rezar partes inteiras do terço e dizia que um dia seria missionária. A presença do Padim naquela casa não foi só uma visita, foi uma restauração. Certa tarde, durante uma dessas pequenas reuniões de oração que começaram a acontecer espontaneamente, uma mulher se aproximou chorando. Disse que a filha dela estava ouvindo vozes em casa, gritando à noite, vendo vultos. Disse que um pastor havia ido lá, mas tudo piorou. Rosa a acolheu, ofereceu um copo d'água e não disse nada de imediato. Pegou o terço, olhou o quadro de Padre Cícero na parede e disse com firmeza: o problema não é o que está na casa da senhora. O problema é o que falta nela, oração verdadeira. E foi ali que entendeu a missão. A casa que um dia quase foi destruída pela ausência de Deus, agora seria usada como refúgio para quem estava sofrendo. Aquela noite, todos rezaram pela filha da mulher. Rezar ali já não era rotina, era combate. As palavras eram armas, a fé, escudo. E o amor, a força invisível que mantinha o mal do lado de fora. O inimigo já não achava brecha. Não porque os moradores eram santos, mas porque estavam vigilantes. E vigilância espiritual é como sentinela de torre. Quem dorme, perde. Rosa nunca mais dormiu sem orar. Nunca mais deixou sua porta sem cruz. E a vizinha que tudo começou dizia: Padim foi a chave, mas quem girou a fechadura foi a fé de vocês. A notícia do que acontecia naquela casa foi se espalhando. Alguns zombavam, diziam que era exagero. Outros sentiam vergonha de assumir que precisavam de ajuda, mas muitos vieram. E ali, entre paredes simples e chão batido, vidas foram sendo restauradas. Não por Rosa, nem por Sebastião, mas pelo Deus que voltou a habitar aquele lar. Porque quando o céu se instala numa casa, tudo ao redor sente. Os vizinhos percebem, o ambiente muda e os demônios batem em retirada. Talvez, sem perceber, você também tenha deixado sua casa esvaziar espiritualmente. Talvez a correria tenha apagado a vela da fé no seu lar. Mas ainda há tempo. O que aconteceu com aquela família pode acontecer com a sua. Só depende de uma coisa: abrir a porta e chamar quem nunca deveria ter sido deixado do lado de fora. A história daquela casa se tornou testemunho. E como todo testemunho verdadeiro, não veio da teoria. Veio da dor.
do fundo do poço, da escuridão, do quase fim, mas foi no quase que o céu entrou. Porque Deus sempre age no limite, quando a gente já não tem forças nem para pedir, mas ainda tem o coração rasgado o bastante para ele entrar. Rosa, Sebastião e a filha entenderam isso na pele. Eles não foram salvos porque mereciam, mas porque decidiram recomeçar. E toda casa que recomeça com Deus volta a ser morada de paz. Anos depois, aquela residência simples passou a ser conhecida como a Casa da Oração. Toda sexta-feira, moradores da vizinhança se reuniam ali. Não havia pastor, nem padre, nem pregador famoso. Só fé, só vela acesa, só joelhos dobrados. A filha cresceu e se tornou catequista. Sebastião voltou a trabalhar, limpou sua vida e virou referência de homem de fé. Rosa, com os cabelos já grisalhos, não se cansava de repetir: uma casa pode ter telhado, pode ter comida, pode ter conforto, mas se não tiver oração, ela está vazia. E casa vazia vira pouso para o inimigo. Padre Cícero, mesmo sem nunca ter pisado fisicamente ali, virou o protetor espiritual daquele lar. Sua imagem estava na entrada, como um guardião silencioso. Muitos diziam que sentiam arrepio ao passar por aquela calçada, mas não era medo, era presença. Algo naquela casa dizia: aqui Deus voltou. E essa é a grande verdade que fica para mim e para você. Não importa há quanto tempo sua casa está travada, silenciosa, fria. Não importa o tamanho dos problemas, das dívidas, das doenças, das brigas. Importa é se a luz da fé ainda pode ser acesa ali dentro. Porque onde há vela acesa, o mal hesita. Onde há joelho no chão, o inferno recua. Onde há terço nas mãos e oração nos lábios, o céu se aproxima. E o Padim já dizia: quem reza salva a alma e salva a casa também. A pergunta que fica agora é: sua casa ainda é de oração ou só virou um abrigo de carne e osso? Se você precisa mudar isso, comece hoje. Acenda uma vela, reze um Pai Nosso, peça perdão, chame o céu para dentro, porque a ausência de oração é a presença da desgraça. Mas quando Deus entra, o inferno sai correndo e sua casa, enfim, volta a ser lar. A casa parecia normal por fora. Paredes caiadas, portão de madeira, telhado antigo. Mas quem passava na frente sentia algo estranho no ar. Era como se o vento parasse ali, como se o tempo se arrastasse mais lento naquele pedaço de rua. Dentro, os moradores já não sorriam, as conversas haviam cessado. Ninguém mais dizia bom dia com alma. A televisão ficava ligada o tempo todo, como uma tentativa desesperada de abafar o silêncio pesado que reinava. Os problemas se multiplicavam. Brigas sem motivo, cansaço sem explicação, sonhos que viravam tormento. E o mais grave, ninguém ali percebia que estavam sendo cercados. O que começou como descuido tornou-se brecha, e a brecha virou morada. Padre Cícero sempre dizia que onde não se faz oração, o inimigo se instala, que casa sem louvor vira pouso de espírito ruim. Mas aquela família, como tantas outras, havia se acostumado com o barulho do mundo e se esquecido do silêncio de Deus. Antes, a mãe da casa acendia uma vela toda noite, reunia os filhos para rezar um Pai Nosso, até fazia o sinal da cruz na porta, pedindo proteção. Mas os dias foram ficando corridos. A fé virou hábito esquecido. A oração foi adiada uma vez, depois outra, até que desapareceu. E foi aí que tudo começou. O cachorro que antes avisava a chegada de visitas começou a uivar para a parede. A filha mais nova teve pesadelos todas as noites durante uma semana. O pai, homem trabalhador, começou a perder o rumo. Foi demitido, bateu o carro, caiu em vício. A mãe sentia uma opressão no peito, um peso que não passava nem com remédio. E mesmo assim, ninguém se ajoelhava. A oração que podia expulsar tudo aquilo estava em silêncio. A casa estava amarrada e o mal fazia festa. Foi quando o inesperado aconteceu.
Uma vizinha antiga, amiga da família, sentiu no coração que precisava agir. Ela entrou, sem aviso, com 1/3 na mão. Com licença, dona Rosa, mas essa casa está sem luz. E não falo da energia, não. Rosa, com olhos fundos e tristes, não entendeu, mas permitiu. A vizinha começou a rezar. Cada palavra parecia acender uma vela invisível. O ambiente começou a mudar. Os olhos dos moradores marejaram sem